Seguinte, gente, várias cidades realizam esses bloqueios sanitários aí nas suas entradas, né? Pode voltar aqui comigo, colocar o pessoal no Skype aqui, por favor, mais uma vez. Vamos chamá-los e vou chamar desse caso a Juliana de Paula, porque é o seguinte, Ju, também tem bloqueio sanitário aí, você acompanhou, né, a ação nesse fim de semana em Itatiba. Como é que foi feito esse trabalho? Exatamente, Vitão. Foi também uma medida emergencial, a cidade foi decretada ali estado de calamidade, mesmo com nenhum registro de caso ainda da doença. Eles têm 14 casos suspeitos, mas o prefeito decidiu, então, reuniu ali os secretários e decidiu tomar algumas medidas importantes, como, por exemplo, esse bloqueio. São 22 bloqueios físicos, eles colocaram concretos mesmo em várias entradas da cidade, para justamente fazer com que esses motoristas e esses visitantes, especialmente, sejam direcionados para poucas avenidas e poucas ruas da cidade. Chegando nesses pontos, a gente tem um outro tipo de bloqueio, que é o bloqueio sanitário. O que acontece nesse momento? É claro, se forma uma fila de motoristas, a gente passou por isso, inclusive, eu e Maurício Moraes, quando a gente estava entrando na cidade, a nossa temperatura é medida, é aferida. Se der acima de 37, para ser mais exata, 37,8 graus, a gente é convidado a não entrar, né, a se retirar da cidade ou a ser encaminhado a uma unidade de saúde. Olha, mesmo com essa restrição, a população e os visitantes aprovaram as medidas. Vitão, vamos ver. Agora é assim, visitantes só entram em Itatiba depois de aferir a temperatura corporal. Os termômetros vão ser usados em 9 barreiras sanitárias, como essa, espalhadas pela cidade. Quem apresentar a temperatura acima de 37,8 graus não poderá continuar o trajeto. Tarde, tudo Boa bem? tarde. Estamos verificando a temperatura, tá bom? Tá bom. Como funciona? A gente verifica a temperatura, coloca na testa do paciente 5 centímetros longe e o termômetro dá o valor. 35,5, tá tudo ótimo. Legal. Bom? Além das barreiras sanitárias, mais de 20 barreiras físicas com blocos de concreto foram colocadas nas entradas da cidade. O objetivo é direcionar o fluxo de veículos a apenas algumas avenidas. O que você achou dessa abordagem? É muito bom, né? Para prevenir, né? Então, assim, já... Muito importante. E as pessoas que tiverem com problema, dirigir ao posto de saúde, né? Ao hospital mais próximo. Nos supermercados, o acesso está limitado a 20 pessoas por vez. E os consumidores também são abordados antes de entrar no estabelecimento. Esse mesmo procedimento também vai ser realizado em locais de grande fluxo de pessoas, como rodoviária e terminais de ônibus. Essas medidas passaram a valer no final de semana, logo depois que o município decretou estado de calamidade. Adotamos essa medida mais severa devido ao agravamento da crise nacional, com um aumento de 45% dos casos em apenas um dia, a declaração de calamidade pública por parte do Senado e do governo do Estado de São Paulo e a incapacidade dos institutos de entregar com rapidez os resultados para saber diagnosticar se é coronavírus ou não. Apesar das medidas de prevenção, Itatiba ainda não tem casos confirmados da doença. Até o momento, 14 pessoas aguardam resultados de exames. É isso aí, né, Ju? A gente estava acompanhando aqui a reportagem, até falando em relação a isso. É importante essa medição inicial, né, dessa primeira etapa, para tentar se conter o máximo possível essa disseminação do vírus, né? Sem dúvida alguma, Vitão. E essa mesma medida acontece também na entrada de supermercados e em locais de grande fluxo, como, por exemplo, rodoviária e terminais de ônibus, realmente para combater de forma muito intensa esses casos que ainda nem chegaram ali na cidade. A gente tem também aqui, Vitão, os números da nossa região, se você me permite já passar aqui para quem está nos acompanhando. Bom, a gente tem alguns números importantes também em relação a Campinas, né, Ju? Campinas, número de casos, número de suspeitos. A região também tem outros casos, como Valinhos, Paulínia. Várias cidades registrando casos aí em toda a região, né? Exatamente. São 15 casos confirmados aqui na nossa região já. Como a gente falou no início, Campinas já tem 9 casos confirmados, 7 estão em casa, 2 estão hospitalizados. Esse número cresceu em 24 horas, de 4 saltou para 9. E a gente também tem casos em Valinhos, são 3 casos. 2 pessoas de 39 anos, um homem e uma mulher, e uma jovem de 19 anos que chegou da Holanda no dia 14. Também temos casos, um caso em Jaguariúna, um caso em Hortolândia, um caso em Paulínia. E ainda
3 mortes suspeitas, ou seja, estão sendo investigadas para ver se de fato foram ocasionadas por conta do coronavírus. Essas suspeitas são das cidades de Indaiatuba, Pedreira e Águas de Lindóia. Vitão. Bom, muito obrigado, Juliana de Paula. Daqui a pouco a gente volta com o nosso giro de repórteres.